Olá, bom dia. São 2 horas da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na série que muita gente não percebeu, eu fiz um short, a história da humanidade desde a Lemúria, portanto, passando pela Hiperbórea. Quem quiser acreditar, acredite, mas é o que nós fizemos. Então, o que estamos fazendo é uma série que mostra a aventura do homem em linha cronológica, desde o Paleolítico inferior, na Lemúria, até os Templários, por volta de 1100, 1200. Então, agora espero que vocês entendam. Temos que seguir uma linha, porque é a linha da história. Muito bem. Fiquei devendo a vocês uma coisa. Disse a vocês que a maioria de vocês não sabe que existem duas igrejas antagônicas que estão se fundindo depois do Concílio Vaticano II. Aliás, o concílio foi feito para fundir essas duas igrejas. Aqui está o Papa João XXIII, maçom e judeu, idealizou esse concílio exatamente para conciliar essas duas igrejas e aí fazer uma única igreja. Bem, mas em que é que isso tem importância para mim? Bem, você tem que se preparar para o que está para vir. Agenda 2030. Então, João XXIII sabia o que estava fazendo quando fez um concílio que ele disse que era pastoral, mas tem duas constituições dogmáticas. Ele se comprometeu a fazer um livro que fosse apenas uma orientação pastoral, definindo o papel do leigo na igreja, mas aqui dentro tem duas constituições dogmáticas. E ele tinha dito que não ia tocar no dogma, algo de podre no reino da Dinamarca. Sem saber disto, eu acho que inocentemente, o seu sucessor, cujo escudo está aqui, João Paulo II, mandou refazer a disciplina da Igreja Católica com o nome de Novo Código do Direito Canônico, que é uma atualização das leis canônicas, ou seja, sob que leis a Igreja Católica deve estar. Parece nada. Isso está acontecendo apenas na Igreja Católica. Então, um Papa decide renovar a Igreja. Aggiornamento. Mas, ao mesmo tempo, na Rússia, um homem inventava um termo semelhante, chamado perestroika. E aí, se você vê na Igreja Católica, um Papa judeu usar a palavra aggiornamento, e na Rússia, Khrushchev, um judeu, também usar a palavra perestroika, você há de achar, no mínimo, uma coincidência notável. Não é? Uma abertura, uma renovação, um novo mundo, que, nas palavras de Aldous Huxley, o admirável mundo novo. Isso vai envolver várias coisas, inclusive a primeira delas seria considerar os evangelhos apócrifos do mesmo valor, com a mesma validade que os evangelhos canônicos. Para nós católicos é importante, para os ateus não. E esse artigo aqui, e esse vídeo não vai ser para católicos, né? Mas o que nós estamos mostrando é que é muito curioso
que o que acontece na Igreja Católica, com o nome de adicionamento, seria valorizar alguns dos livros que estão aqui, que não tinham valor nenhum, e agora passa a ter Evangelho de Tomé, Evangelho de Felipe, Evangelho de Maria Madalena, Testamento de Judas. Vejam como a coisa vai fazendo sentido. Então, aparentemente é uma coisa, quando você se aprofunda é outra. Então, no Vaticano, um Papa judeu maçom cunha o termo adicionamento, e na Rússia, na União Soviética, um judeu, Nikita Khrushchev, usa a mesma palavra em russo, perestroika, para indicar a união de tudo, de todas as coisas, de tal maneira que nós cheguemos a um mundo novo, como o Aldous Huxley disse, o admirável mundo novo. Bem, isto está denunciado aqui, The Zion Revelation, a revelação de Sião. Eu prometi a vocês o livro, eu disse que ele existia, eu falei que aqui tem a tese básica, porque a maçonaria é anticristã, porque consideram João Batista como sendo o verdadeiro Messias, e Jesus um usurpador. Agora estou pagando o que eu devia, porque ninguém é obrigado a prometer, mas prometendo é obrigado a cumprir. Então eu disse a vocês, há um livro lançado na praça, e esse livro explica uma coisa inusitada. Jesus e João eram primos, mas acontece que a história os torna os seus discípulos inimigos. E esse é o livro. O livro traz o título abaixo: The Zion Revelation, a revelação de Sião. E não é à toa que Matrix, onde os refugiados da Matrix estão, se chama Zion. E não é à toa que o movimento mundial mais poderoso se chama Zionismo. Tudo converge para um ponto. Abram os olhos. Não vou ler os detalhes, mas, no final das contas, o livro é uma denúncia dizendo exatamente isso, que a maioria das pessoas não sabe que o batismo de Jesus, na verdade, era a submissão de Jesus ao seu mestre, João Batista, que era o verdadeiro Messias. Esse é o assunto do livro. Não está traduzido, está em inglês, e tem apenas aqui a função de eu cumprir o que eu prometi a vocês. Então, para isso, Dan Brown escreveu o livro The Da Vinci Code, o Código da Vinci. Acho que eu passei. Seguindo a linha do raciocínio do livro, Dan Brown escreveu o livro The Da Vinci Code. Seguindo a linha do raciocínio dos autores, os autores do Código da Vinci foram induzidos a este erro pelos membros do priorado chamado Pierre Plantard. E todos eles estão em um documento na Biblioteca de Paris chamado Dossiê Secreto e se chamam Grandmestres. Bom, não vamos a esse assunto agora. O importante é que se explica o discurso, olha quanta coisa por debaixo desse livro. É uma denúncia. Mas não é o único. Antes desse livro aparecer na praça, fazendo a denúncia
da revelação de Sião, que Zion, do Matrix, Sião, o Monte Sião em Jerusalém, e o movimento sionista, tudo tem a ver. Antes disso, um ateu que se converteu depois, Vittorio Messori, fazia a mesma denúncia no seu livro Hipóteses sobre Jesus, no qual ele dizia que Jesus é o personagem central, porque todo livro sobre Jesus vende, e aqui estão os livros que fizeram sucesso. Este fez mais, este foi a introdução e o material básico. Agora já saímos da Igreja Católica, já estamos em alguma coisa maior. Isso aqui é uma pesquisa que mostra que Maria Madalena e Jesus Cristo eram amantes, e aqui é isso feito romanceado. Olha, tudo faz sentido. Liguem os pontos. Liguem os pontos. E vocês vão ver, então, que no final das contas, se nós recuarmos até o ano 1000, aproximadamente, vamos encontrar Ana Aleixo Comenius, juntamente com Godofredo de Bouillon, traçando um plano que é exatamente para fazer a conciliação religiosa da humanidade, no ano 1000, aproximadamente 1000 a 1116. Então, o que está acontecendo agora, que é denunciado pelo The Zion Revelation, por Matrix e por Hipótese sobre Jesus, na verdade, então, tem lá o sua doutrina, a santa e a falsa gnose, e tem a ver com os templários. Mas tem a ver com os templários no ano 1000, porém é muitíssimo mais antigo. Vamos mostrar qual era a ideia dos templários, que eles herdaram de uma corrente anterior a sinarquia do império. Sim quer dizer união. Arque quer dizer poder. A união de todos os poderes. Uma nova ordem social que se aproxima. Então, Ana Comenius e Godofredo de Bouillon, que depois foi substituído por Hugues de Peillan, apenas estavam desenvolvendo uma ideia recebida de alguém antes dele. Vejam como a coisa faz sentido. Liguem os pontos, usem a inteligência. Isso é desenvolvido por Ana Comenius e por Godofredo de Bouillon, e seguido por Hugues de Peillan, mas isso já vem de antes. E de onde vem? Bom, primeiro do que tudo, a doutrina da paz, a conciliação religiosa. Mas, por trás da doutrina da paz e da conciliação religiosa, nós temos um livro, uma ideia polêmica, que interessa mais aos católicos e é denunciado tanto por Vittorio Messori quanto por a revelação de Sião. Há duas igrejas, duas religiões, mas, na verdade, essas duas religiões serão reduzidas a uma. É o papel desse concílio. E o bobo que depois ocupou a cátedra de Pedro sem saber de nada, regulamentou o papel do leigo na igreja, dando muito valor ao leigo e menos valor ao Papa no Código de Direito Canônico que ele, com seu escudo, editou. Suspendeu a excomunhão à maçonaria e isso aí não colou. O Papa Paulo VI mandou fazer esse movimento, a união da maçonaria com a Igreja Católica, não deu certo, mas uma coisa deu certo. Hoje, qualquer pessoa erudita vai defender a ideia de que
todos os evangelhos, são 115 aqui, todos os 115 evangelhos que estão aqui têm o mesmo valor dos 4 evangelhos canônicos. Ora bolas, professor Marnaf, isso não me interessa. Eu não sou católico, eu não sou nem cristão. Pois bem, agora eu vou te mostrar que te interessa. Agora eu vou mostrar que te interessa. Por quê? Porque isso que foi detalhado por Ana Comenius e Godofredo de Bouillon, na verdade, é uma ideia que vem de antes, seria a conciliação, o fim de todas as guerras, o fim de todos os conflitos, naquilo que era chamado a conciliação religiosa, já que a religião é a maior força do ser humano. E eles receberam aquilo ali, os templários, deste livro. E este livro, na verdade, está sintetizado aqui. Livro que foi editado, olha aqui, eu tenho a edição Princeps, tá? Essa é a edição vulgar, mas eu tenho a edição Princeps, foi desmentido, tentaram fazer tudo para que a gente achasse que não era verdade, não importa os protocolos se são ou não são o que se diz, o que importa é que ali fala de um monarca único para o mundo. Isto é o que é importante. Qual é o assunto dos protocolos e por que ele é tão negado? Porque o que está aqui é um plano de uma monarquia universal, que já está em ação. Nós já estamos vivendo debaixo do poder desse monarca. Aqui eu tenho a história, nesse volume aqui, que é a edição Princeps, eu tenho a história toda dos protocolos, é impossível negar, mas se esforçaram o quanto puderam, dizendo que os protocolos são mistificação literária e que um império mundial, como o bigodinho dos outros, das bandas de lá fez, o império mundial é uma utopia, ninguém jamais chegará a isso, ele tentou, terminou dando tiro na cabeça, o que é mentira, só temos o retrato, não temos o cadáver. Então, é uma conjuração, não é a teoria da conspiração, é algo muito antigo, que vai ter raízes profundas no encontro famoso entre Winston Churchill e o seu guru, que era, na verdade, na época, na Segunda Guerra Mundial, aqui nós temos a corte da Rainha Elizabeth. Churchill está em algum lugar aqui do lado dela, aqui, mas a Rainha Elizabeth da Inglaterra, em algum lugar da Inglaterra, soube isso a semana atrasada, existe o chamado Pequeno Vaticano. Vou dar para vocês o detalhe. É uma réplica do Vaticano, onde o hierarca, vamos dizer assim, tem tanto poder que quando a rainha vai visitá-lo, anda atrás dele. Sabiam disso? Então, o Vaticano todo mundo conhece. O que não se sabe é que em algum lugar da Inglaterra, que eu vou trazer essa reportagem aqui para vocês, existe um território semelhante ao do Vaticano, que pretende fazer a conciliação religiosa universal, e o homem que está lá goza de um poder tão grande que quando a rainha da Inglaterra, ou o herdeiro do trono inglês, agora Charles, vai visitá-lo, não ousa ir à frente dele, vai atrás.
segue-o, ele é o rei do mundo. E aqui está, na época, ele, de chapéu na mão, altíssimo, Churchill. Ele aqui está na Segunda Guerra Mundial, dizendo a Churchill quais os rumos da guerra. Ou seja, ele gerenciou o tempo todo a Segunda Guerra Mundial. A pergunta é, e quem era antes dele? Já que nós estamos indo ao passado e chegando até o início dessa ideia. Depois dele, é fácil. É o clã dos Rothschild. Agora, ele não era Rothschild, se chamava Bernard Baruch, mas era judeu também. E judeu Ashkenaz. Aqui está e ninguém pode negar. Churchill pedindo a bênção a ele, e ele mandava em Churchill, mandava em Woodrow Wilson, e mandava em Franklin Delano Roosevelt, e ele disse quando devia começar e quando devia parar a Segunda Guerra Mundial. Este homem, portanto, era na época o rei do mundo. Hoje não é. Hoje nós sabemos que é Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Então, tudo começa aqui. Esse pequenino livrinho traz, com todos os detalhes, um planejamento feito por Esdras no cativeiro da Babilônia, mudando as regras de interpretação da Bíblia, para que aquilo que Moisés diz no Pentateuco seja ainda mais rigoroso. Ou seja, o novo governo implantado por ele, Esdras, aqui está a história contada simplesmente. Eles contam aqui, segundo uma passagem clássica do Talmud de Baba Batra, a coleção de livro bíblico já era conhecida e aceita no tempo de Esdras. E aqui ele dá: os homens da grande sinagoga, é o nome da entidade, Zion, Partido Zionista Mundial, Movimento Zionista Mundial, escreveram tal. E aí, Esdras era o chefe dos homens da grande sinagoga. Mas, e antes de Esdras? Será que existe alguém? Claro que sim. Esdras apenas sistematizou, aproveitou uma oportunidade. Se vocês lerem esse pequeno livrinho, não terão a menor dúvida. Então, não é uma tolice, isso aqui é uma bobagem, só interessa a quem for cristão, principalmente católico. Isto aqui deu muito dinheiro ao autor. Isto aqui foi uma falsa pesquisa encomendada para dizer que Jesus era amante de Maria Madalena. A denúncia foi feita por Vittorio Messori, dizendo que não é só isso, que todas as sociedades secretas estão envolvidas em um plano que é produzir esse monarca universal. Então nós temos aqui, sociedades secretas, não vou entrar em detalhes. As sociedades secretas e o domínio do mundo, não vou entrar em detalhe. E nós temos aqui seitas secretas. Então, quem quer que seja, não está fazendo a coisa de uma maneira às claras. Por isso, quando apareceu os protocolos, tiveram logo que abafar e dizer que era uma falsificação literária. Mas eu já provei aqui que não é. Então, para nós católicos interessa o conjunto de livros do Concílio Vaticano II, o primeiro Papa judeu maçom, João 23, e os dois tolos que o seguiram, Paulo VI e João Paulo II, continuaram a ideia de fazer com que as duas alas da igreja, chamada progressista e tradicionalista, se unam em uma só. Progressistas, comunistas, e tradicionalistas, capitalistas. Mas acontece que há mais do que isso.
Porque o Vaticano, o próprio Vaticano, depois de unir essas duas alas que estão dentro dele, terá que se unir ao pequeno Vaticano da Inglaterra, que na verdade é a sede do governo mundial. Essa eu fico devendo a vocês. O hierarca que está lá dentro, que copiou mais ou menos a estrutura do Vaticano, tem tamanha autoridade que a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, o ocupante do trono inglês, quando vai visitá-lo, não tem a ousadia nem de se colocar do lado dele, mas caminha atrás dele. Quem é esse homem? Por que tem tanto poder? É o que nós estamos tentando mostrar a vocês. Então, aqui, a maçonaria é a mais conhecida de todas as sociedades secretas. E aqui nós temos a lenda de Irã, alguma coisa que é uma paródia da morte e ascensão de Jesus Cristo, pouquíssimo imaginosa, né? Alguém podia ter sido mais inteligente. Antes era a lenda de Noé. Aqui temos o livro Maçonaria, onde nós mostramos, né, o planejamento da reconstrução do Templo de Jerusalém, onde os dois Vaticanos, o do Papa de Roma e o Pequeno Vaticano da Inglaterra, vão reunir-se em um único templo no Monte Zion. Isso todo venerável mestre de uma loja maçônica bate o malhete dizendo que ele ocupa o trono de Salomão. Logo, Salomão simboliza o Messias, que é herdeiro pelo lado da maçonaria, aqui interessa aos maçons e aos cristãos, do crânio de João Batista. Ligaram os pontos? Para maçons e cristãos, esse avental traz o crânio de João Batista, sagrado, porque fundou a Ordem Joanita. E é exatamente a denúncia. Por que a maçonaria cultua a Arca da Aliança? Ela é a religiosa. Por que em cima do dorsal do grão-mestre está escrito Yod-Heh-Vav-Heh, Javé? Ela é a religiosa. Mas é exatamente aqui a questão que Eduardo Sklar diz. Ela é ou não é uma religião? Ela é a mentora da união dos dois Vaticanos. E aí tudo mais é apenas o meio de se chegar lá. E aí só haverá um Deus que não importa qual será, quem será, se tem o nome de grande arquiteto do universo, se tem o nome de Jabulon, se tem o nome de Alá, se tem o nome de Elohim, Jesus, não importa, porque a conciliação religiosa vai se basear exatamente na plena, total e íntegra liberdade de religião. Ou seja, o plano supõe que Zion, no filme Matrix isso é dito claramente, é o refúgio dos livres. Os escravos estão na Matrix e não sabem disso. Nós sabemos disso. Então nós somos livres e temos agora que dizer isso para os outros, para eles se libertarem, aceitarem o monarca universal e, com isso, fazerem o que nós já mostramos ali, envergarem o grande avental com o símbolo do crânio de João Batista, dignidade fantástica, porque fundou o joanismo, mas isso só tem importância para a maçonaria e a Igreja Católica. Mas o movimento é muito mais amplo. Por quê? Porque só pode usar esse símbolo o homem que está no Pequeno Vaticano. Este é o símbolo da águia bicéfala. São João
uma cabeça, Batista, São João Evangelista, outra. Ou Jesus e São João Batista. Ou o ramo francês do Rothschild e o ramo inglês do Rothschild. Aqui está o grande segredo. Mas esse símbolo coroado só pode ser usado, tem algo aqui em cima dele, é um iode, o princípio. Isso só pode ser usado pelo monarca universal, que já está reinando, com toda a tirania que vocês estão vendo. Deem uma olhada no mundo. O que ele diz é feito. Seja usando a cruz dos templários, seja usando os símbolos maçônicos, seja usando uma capela templária, seja usando uma catedral gótica, seja usando uma loja maçônica, não importa. O que importa é que Zion prevalecerá. E o que é Zion? O lugar dos homens livres. Já ouviram a palavra pedreiros livres? Pedreiros livres ou construtores livres? Pois é, Zion é o lugar onde estão os pedreiros livres, os construtores livres. E aí, em lojas suntuosas, se reúnem para fazer suas reuniões. Essa é uma delas. Então, tudo aponta para a mesma coisa. Aqui tem uma mais modesta, eu queria o contrário, queria ainda uma mais bonita do que aquela. Então aqui é a palhaçada que reproduz a lenda de Irã, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo encarnado num idiota que finge ser Irã Bife, que nunca foi arquiteto, era fundidor de metais, ou seja, a mentira, o engodo e o luxo, e não é à toa que o Papa de Roma terminou adotando as mesmas vestes do pontífice judeu. Aqui está o sumo sacerdote dos judeus. O Papa de Roma tinha que pegar essas vestes? Agora, o que eu não sei é o pontífice do Pequeno Vaticano na Inglaterra. Que vestes ele usará? Não sei. Não tenho a menor ideia. O que eu sei é o seguinte. Por que a maçonaria considera como símbolo sagrado a Shekinah, que foi Moisés que fez? Não faz sentido. Por que a palavra Yod-He, Vav-He, o sagrado tetagrama, é chamada a palavra inefável? Então é uma religião. E essa religião tem sede na Inglaterra, assim também como tem sede na Inglaterra o Pequeno Vaticano. Agora fico devendo a vocês detalhes sobre esse Pequeno Vaticano, que seria exatamente o lugar onde está o hierarca que, por enquanto, numa loja maçônica, reúne maçons, numa capela templária, reúne os templários, numa igreja católica, reúne os católicos, num conventículo protestante, em suma, este homem vai dar a mais completa liberdade a todos os homens. Ele já existe. E aí, qual é a insígnia, a chave de tudo que está acontecendo? A chave de tudo que está acontecendo está nos pés da águia bicéfala, que não está aqui. Aqui está Deus e meu direito. Deus meum quejus. Mas existe outra águia bicéfala que está escrito Ordo ab Caos.
a ordem procede do caos. E ele está fazendo o caos no mundo todo. Primeiro é necessário o caos. No princípio era o caos, diz Hesíodo. E a Bíblia diz: no princípio Deus criou o céu e a terra era caos, solidão e vazio. O que ele está fazendo? Uma recriação, um reset, um recomeço. E ele já governa. É desse caos que ele vai tirar uma nova sociedade, uma nova forma de organização do mundo, e ele vai reinar absolutamente, segundo está descrito no livro, que por mais que eles tentem desmoralizar, eu tenho todas as provas da autenticidade. Não nessa edição, mas na edição Princeps, ou seja, numa edição especial, onde dá a história dos protocolos. Ele vive, ele reina, ele impera. E só tem um jeito de vocês saberem o que é. É vocês lerem o que é a sinarquia do Império, saberem que tudo isso foi sistematizado por Esdras, mas foi imaginado por Moisés, supostamente príncipe egípcio, que tinha aspirações faraônicas, e então esse rei não deixa de ser o atual faraó do mundo, o filho de Horus, o Horus vivo, o Deus vivo. E como Deus ele será adorado e dará a todos a marca que você terá. Essa é a lei de Marx, judeu, rabino judeu. Marx era rabino judeu, Moisés Mordecai. A todos será dado segundo o mérito, a todos segundo a necessidade e a cada um segundo o mérito. Essa é a lei básica. E todos podem ter a religião que quiser. Adorem o Deus que quiser. Cultuem a divindade que vocês quiserem. Será o libertador. Já vive, já reina. E reina sobre esse caos. E vocês vejam que esse caos, de alguma forma, está se organizando em um sistema. Esse caos que você vê com pequenos conflitos ou grandes conflitos, no final das contas está dentro do controle de alguém ou de alguém. Pronto. Nós católicos chamamos de anticristo. Você pode dar o nome que quiser. Vocês não deram importância devida ao movimento joanita. Não devem. Mas aqui está The Zion Revelation, a revelação de que o sionismo é a chave. Pronto. Quem quiser acredite, quem não quiser não acredite. Já estamos debaixo da maior tirania do mundo. Bota máscara, tira máscara, faz isso, faz aquilo, fica em casa, vai para casa, toma vacina, não toma vacina. Então, o que ele mandar, voa, os aviões podem voar, os aviões não podem voar, os navios podem trafegar, não podem trafegar. Então, nós estamos passando por um teste de obediência cega. Porque é isso que ele vai querer. Ele será endeusado no Monte Sião e os dois Vaticanos se unirão. O da Inglaterra e o de Roma. E então ele será o único hierarca. Ele será rei, ele será pontífice, portanto, sacerdote, ele será profeta, porque ele não precisará que alguém diga a ele como vai ser o futuro. O futuro será como ele quiser que seja. Estou denunciando aqui a vocês o que estamos vivendo, se vocês não viram ainda. Abram os olhos e agora me digam se eu estou errado. Ele reina, ele vive, ele impera. Charles III
é apenas o lacaio do homem que ele não ousa andar do lado, anda atrás dele. E a maioria do mundo não sabe que o Pequeno Vaticano existe. Até o próximo.